Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, mais uma vez, pela misericórdia dos nossos mestres, nós podemos nos reunir hoje para continuar a leitura, então, do Bhagavad Gita, capítulo 5, versos 27 e 28. Aquele que está livre de desejos, do medo, da raiva, e removeu completamente os objetos externos dos sentidos, como, por exemplo, o som, ou o toque da sua mente, ele fixa a sua visão entre as suas sobrancelhas e ele suspende o movimento de entrada e saída dos ares vitais, que se movem através das suas narinas. Assim, ele equilibra os ares vitais, controla os seus sentidos, a sua mente, a sua inteligência, e se dedica a alcançar a liberação. Certamente, este sábio estará liberado. Então aqui Krishna ele descreve o processo do controle dos ares vitais, concentrando a sua mente no ponto entre as suas sobrancelhas, no nosso terceiro olho, correto? Verso 29. Aquele que me conhece como sendo o grande desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, como sendo o supremo controlador de todos os planetas, e como sendo o amigo que satisfaz a todas as entidades vivas, esta pessoa alcança a liberação das amarras da identificação material. O que Krishna diz claramente que ele deve ser aquele que desfruta dos sacrifícios e austeridades, do resultado desses sacrifícios e austeridades. Ou seja, tudo que nós fazemos deve estar sendo oferecido a Krishna. Qualquer austeridade que nós desejamos fazer, ou qualquer sacrifício, devemos sempre oferecer os frutos destes para Krishna. Krishna é o controlador supremo. E ele também é o desfrutador supremo. Aqui então nós encerramos o capítulo 5 e começamos o capítulo 6, que é sobre Dhyana Yoga. O yoga através do caminho da meditação. Bom, então encerramos o capítulo de Karma Yoga. Ficou muito bem explicado, muito bem claro o que é Karma Yoga, e que há dois tipos de karmis. Um é o Sakama Karmi, e o outro é o Nishkama Karmi. Sakama Karmi é aquele que quer desfrutar dos frutos das suas ações, e o Nishkama Karmi é aquele que renuncia aos frutos das ações e oferece ao Senhor Supremo. No verso 1. Krishna diz: aqueles que executam as suas atividades prescritas, sem desejar o resultado de suas ações respectivas, são de fato sannyasis e yogis. Aqueles que simplesmente cessam a execução de cerimônias de fogo, como por exemplo Agnihotra Yagya, não são sannyasis. E aqueles que meramente abandonam as atividades corpóreas
também não são apenas yogis, ou não são de fato yogis. Por quê? Porque não basta você renunciar às atividades físicas ou renunciar a certas cerimônias. O mais importante é você oferecer o resultado dessas cerimônias a Krishna. Então, de fato, você será um sannyasi ou um yogi. Verso 2. Ó Arjuna, saiba que o sábio, ele chama o cessar das ações, ou karma sannyasa, como sendo a mesma yoga, porque ele é capaz de abandonar o desejo pelos frutos da ação e também do desfrute sensorial. Do contrário, ele jamais poderá se tornar um yogi. Então, Krishna está enfatizando, né, repetidas vezes esse mesmo processo de abandonar o desfrute do fruto das suas ações. Verso 3. Para um sábio que aspira a ascender no caminho da meditação serena, né, da meditação serena sobre a Suprema Personalidade de Deus, adorando através de uma oferenda altruísta do fruto das suas atividades, ele então é considerado um sábio bem-sucedido. E quando ele alcança a sua estabilidade, então este grande elevado sábio, né, ele alcança a yoga e ele pode renunciar às suas ações que distraem a sua mente através da meditação. Então, meditação é você conseguir um estado equilibrado, né, e controlado da sua mente. Verso 4. Quando o renunciante se livra do apego aos objetos dos sentidos e executa uma ação, ele então pode ser chamado de Yoga Arudha, ou aquele que se elevou à plataforma do yoga, porque ele abandonou todos os desejos pelos frutos de suas ações. Então, só para a gente explicar o estilo literário, né, utilizado aqui no Bhagavad Gita, que na verdade não é bem um estilo literário, mas um estilo de discurso, né, só para corrigir, deixar mais claro. Krishna, ele, ao final de cada capítulo, ele dá uma pequena introdução do próximo capítulo e no começo de cada capítulo, ele resume o capítulo anterior. Então, foi assim que dividiu-se, né? Vyasadeva dividiu o Bhagavad Gita nessa estrutura, né, de capítulos com pequenos links entre os capítulos para facilitar, vamos dizer assim, a transição dos assuntos, né? Então a gente agora está no capítulo de Dhyana Yoga, mas ainda assim, até o verso 4, por exemplo, Krishna ainda está falando de Karma Yoga, ainda está falando de rejeitar os frutos das suas ações. Tá? E esta pessoa que consegue isso é de fato um yogi. Verso 5. Uma pessoa deve libertar-se do mundo material através do desapego mental e não permitir que a mente o degrade, porque a mente é simultaneamente uma amiga e também uma inimiga. O controle mental é fundamental. Por quê?
porque é através da mente, como eu já expliquei algumas vezes, que nós conseguiremos manter essa relação com o Senhor Supremo. Tá? Se você deseja aniquilar os seus sentidos, entrar num estado de não mente e de não sensação, simplesmente isso não vai facilitar, né, a sua relação com o Senhor Supremo, nem com a realidade suprema. Ao contrário, né? Você vai perder os meios pelos quais você pode manter contato e ter consciência do mundo. Então, o nosso objetivo não é anular os nossos sentidos, rejeitar os nossos sentidos, né, como fazem os budistas, por exemplo. Nosso objetivo é utilizar os nossos sentidos e a nossa mente para a função correta deles, para a função para a qual eles foram criados, que é se relacionar com o Senhor Supremo, conhecer e se ocupar no serviço ao Senhor Supremo. Verso 6. Para este ser vivo que conquistou a sua mente, a mente se torna uma amiga. Mas para aquele que ainda não conquistou os seus sentidos, a mente vai atuar contrária a ele, como um inimigo. Verso 7. O yogi que controlou a sua mente e está livre de ambos apego e aversão, as dualidades como calor, frio, felicidade, miséria, honra, desonra. E a mente deste yogi está profundamente absorta em transe. O que é o transe? O transe, ele é a lembrança ininterrupta de Deus. Quando você não se esquece de Deus, quando você não consegue deixar de pensar em Deus, deixar de estar conectado, é porque você está de fato em transe. Então, nosso objetivo é permanecer o máximo que nós podemos em contato, né, concentrado em Deus, sempre pensando em Deus. O transe, ele não significa necessariamente que você perca o contato com a realidade externa. Tá? Não necessariamente. Pode ser que haja uma absorção muito profunda por certos momentos em que você de fato perca o contato com a realidade externa. Mas o objetivo é você manter as duas realidades, né, convivendo, né, simultaneamente. Que você permaneça sempre com a lembrança do Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, permaneça sempre consciente do mundo externo, do que está acontecendo no mundo. Porque assim você vai conseguir fazer esse link, essa relação do mundo externo com o Senhor Supremo. Se você perde um ou outro de vista, você não consegue manter o yoga. O yoga é justamente essa união das suas ações, dos seus pensamentos, né, com o serviço ao Senhor Supremo. Correto? Então, o nosso objetivo não é a alienação, não é como se diz, não é a aniquilação, né, da consciência externa, né, do existir no mundo. Não. Nós existimos, nós reconhecemos a realidade objetiva, a realidade material externa, né, e procuramos fazer com que ela esteja a serviço do Senhor Supremo. Essa é a única forma que nós temos de nos livrarmos, né, dessas amarras materiais. Verso 8. A pessoa cuja mente está satisfeita tanto pelo conhecimento quanto pela realização, Jnana e Vijnana, cuja consciência não está afetada por nenhuma transformação material ou por nenhuma oscilação do mundo material, que conseguiu conquistar os seus sentidos e que percebe tudo de maneira equilibrada, né, e de forma
indistinta, como uma pedra ou ouro, essa pessoa então é considerada como tendo alcançado a perfeição do yoga. Ou seja, quando você já não fica mais atraído por nenhuma espécie de valor atribuído, né, a objetos, né, pelo próprio homem, por exemplo, ouro e pedra, uma pedra comum. Quando você já não se seduz por isso, né, quando você tem a sua mente equilibrada, tanto na felicidade quanto na tristeza, então você é considerado como sendo aquele que alcançou a perfeição do yoga. Por quê? Quando você está de fato em yoga, em comunhão com Deus, nada neste mundo te atrai, nada neste mundo te seduz. Você simplesmente só tem o seu corpo aqui, mas a sua consciência, o seu desejo, a sua relação é quase que 100% só voltada para o Senhor Supremo. Verso 9. Aquele que olha para os seus bem-querentes, para os seus amigos, inimigos, para os seus invejosos, para os seus parentes, para os santos e para os pecadores, com uma visão equânime, este é o mais exaltado de todos. O que é ver com uma visão equânime? Não é que você não reconheça quem é um santo ou quem é um pecador, mas simplesmente para você não há nenhum tipo de julgamento ou nenhum tipo de afeto, né? Ou seja, você entende que ali existe uma alma por trás daquele corpo, e essa alma ela é perfeita. Acho que eu já expliquei isso em algumas aulas anteriores. Não é que nós não façamos uma distinção. Era até o verso que falava da vaca, do elefante, do brahmana, do cachorro e do comedor de cachorro. Não é que nós não reconhecemos as diferenças entre eles. Ao contrário, a capacidade de análise e de distinção do sábio ela é muito mais aguçada. O ponto é que ele vai reconhecer por trás daquele corpo uma alma que transmigra, uma alma que encarna e que hoje ela ocupa aquele corpo, mas que amanhã ela vai ocupar um outro corpo. E a identidade daquele ser não é de fato aquela personalidade temporária material, mas sim uma alma que está habitando nele. Então, entender e conhecer a realidade desta alma é de fato conhecer quem é aquele ser. Todos nós temos uma relação específica com o Senhor Supremo. Todos nós temos uma forma eterna, que é a nossa alma. E o nosso mestre espiritual, que seja de fato um Mahapurusha, uma pessoa realizada, ele consegue ver a nossa personalidade de alma. Na verdade, ele identifica, né, que tipo de relação nós temos em potencial para estabelecer com Deus, com Krishna, e assim ele vai nos ajudar, estimulando-nos, né, para essa relação específica. Então, o mestre espiritual, ele nos vê não como seres materiais, nascidos em tal país, com tal corpo, tal gênero, não. Ele nos vê como servos eternos de Krishna. Essa é, de fato, a concepção, né, de uma alma liberada. Verso 10. Estando então livre de qualquer desejo material, o yogi, enquanto ele reside solitário, né, num local isolado, controlando a sua mente e o seu corpo e rejeitando os objetos dos sentidos, ele absorve a sua mente em transe. Então, esse é o Dhyana Yoga. Dhyana significa, então, essa meditação, o absorver da mente completamente,
né, no Senhor Supremo, na realidade suprema. Versos 11 e 12. Num local santificado, nós devemos buscar um local seguro para nos sentarmos, colocando uma esteira de kusha, da grama kusha, que é uma grama especial. Colocar então a pele de um veado e um pano por cima. Este assento não pode ser nem muito elevado, nem muito baixo. Então, sentado sobre este assento, sobre esta plataforma, você deve então praticar o yoga para purificar a sua mente com uma concentração unidirecionada e assim procurar controlar todos os seus pensamentos e atividades. Então aqui tem uma recomendação de como se sentar num local purificado e num local que seja favorável para o controle da mente. Então é utilizado a grama kusha, que é uma grama especial, que a gente faz uma asana, um assento, numa esteira, a pele de veado também e um pano por cima. Ali numa pequena plataforma, né, mais ou menos de, quem sabe, quase 1 metro de altura, o yogi vai começar a fazer os seus exercícios de concentração. Versos 13 e 14. Mantendo o seu corpo, pescoço, cabeça ereta e imóvel, ele deve então fixar a sua visão na ponta do seu nariz e não olhar para nenhum lugar. Assim, observando o celibato estrito, sendo destemido, pacífico e controlando a sua mente, ele deve praticar yoga através da meditação em mim, Krishna diz, com atenção unidirecionada, permanecendo sempre devotado a mim. Então é importante dizer que meditação não exclui devoção. A meditação ela é um dos aspectos da devoção. Assim como Karma Yoga também é um dos aspectos de devoção. Devoção é Bhakti Yoga. Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga estão dentro de Bhakti Yoga. Fazem parte de Bhakti Yoga. A diferença é que o Bhakta, o devoto, ele utiliza todos esses componentes ao mesmo tempo dentro da prática de Bhakti Yoga. Enquanto que os outros utilizam apenas um elemento, né, separadamente. É muito importante nós entendermos essa distinção. Correto? Ou seja, a devoção jamais está excluída dos demais processos. Só que todos os demais processos compõem também o processo da devoção completa, ou Bhakti Yoga. Verso 15. Assim, mantendo constantemente a sua mente absorta em mim, através do yoga, seguindo este processo, o yogi, cuja mente está controlada, pode então ficar situado no meu esplendor e alcançar a paz na forma do nirvana. O nirvana significa cessar completamente a existência material. Os budistas eles procuram observar também e alcançar esse estado do nirvana. Só que o nirvana para os budistas é diferente do nirvana dos yogis. Porque o estado do nirvana dos budistas é um estado de vazio completo. Enquanto que o estado do nirvana dos yogis é de plenitude e de união com o Senhor Supremo, com Krishna. Krishna diz a mim. Né? Só que aspecto de Krishna este yogi vai alcançar? É o aspecto chamado de Brahma Jyoti.
ou seja, é apenas a refulgência que emana do corpo de Krishna, tá? Que é uma realidade sem forma, sem características, mas dotada de bem-aventurança, que é o que a gente chama de Brahmananda. Tá? Então, o budista, ele tenta alcançar este nirvana, mas é apenas a palavra, não é o mesmo estado que este yogi alcança, ok? Então, o uso da palavra nirvana. Nirvana significa sem nenhum tipo de existência material, tá? Só que o budista, ele leva este termo ao extremo. Ele busca o quê? A aniquilação total da existência em si. É o vazio pleno. Mas o yogi, não. O yogi, ele simplesmente elimina a existência material e ele se une, ele entra dentro desse aspecto da refulgência do corpo de Krishna. Esse é o processo de nirvana, né, descrito aqui no Bhagavad Gita. Verso 16. Ó Arjuna, o yoga não pode ser aperfeiçoado por aquele que se abstém de comer, né, ou simplesmente come excessivamente. Também por aquele que não dorme ou por aquele que dorme demais. Ou seja, é preciso encontrar um meio termo. Você não pode abandonar completamente, né, a alimentação e também não pode se alimentar demais. Você não pode cessar o sono e também não pode dormir demais. Então aqui no comentário, Srila Gurudeva diz: para alcançar a perfeição do Dhyana Yoga, né, o yogi não pode praticar quando ele estiver com muita fome ou muito cansado, ou quando a sua mente estiver inquieta. A pessoa deve praticar este yoga, ela não deve praticar este yoga quando estiver muito frio, né, ou muito quente, ou quando ela estiver com ansiedade ou com pressa. Porque ao fazê-lo, ele não alcançará o resultado da sua prática. Então, portanto, nós devemos ter muita disciplina, né, e procurar um caminho de equilíbrio, né, sem buscar os extremos. Os extremos não são, de fato, favoráveis para o yogi. Verso 17. Esse é um verso também relativamente famoso, que diz assim: Yuktahara viharasya yukta chetasya karmasu yukta swapna bhavadasya jogo bhavati dukkha. Para aquela pessoa que é moderada em comer e em se divertir, né, equilibrada no trabalho, no sono, né, e no seu despertar, a prática do yoga desta pessoa então consegue destruir as misérias materiais. Então, evitem os extremos. Procurem ser equilibrados, moderados, né, dormir o suficiente, comer o suficiente. Mas não partam para austeridades extremas. Isso não vai ajudar. A austeridade extrema, ela endurece o nosso coração. Ela não permite que o nosso coração fique tranquilo, fique suave, capaz de perceber coisas sutis. A austeridade extrema, ela traz uma espécie de amargor, né? Ela deixa a pessoa com a mente muito rígida. E você não pode ter uma mente muito rígida no sentido de não ser flexível. Você precisa ter uma mente flexível durante este processo.
O que não significa uma mente que aceite qualquer coisa, não. Mas é uma mente e um coração que estão amaciados, que estão tranquilos. O excesso de austeridades endurece o coração. Por isso, nós devotos, nós não fazemos grandes austeridades. A nossa austeridade maior é fazer o Ekadashi, o jejum de Ekadashi, 2 vezes por mês. No mais, nós apenas seguimos os nossos princípios regulativos e procuramos cantar os santos nomes o máximo que nós podemos. Correto? Bom, então a gente vai encerrar por aqui, desejando sempre um excelente dia a todos e que fiquem em paz. Hare Krishna.